Boa noite, Igreja One. Vocês estão felizes ainda? Quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão assim comigo. Uau, vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Você que está aí na sua casa também, está nos acompanhando pela primeira vez, nos avise no chat também. Nós queremos te conhecer melhor, te servir da melhor maneira. Tá bom? Temos aí pessoas para te receber. Você que está assistindo de maneira online. Feche os olhos comigo, eu quero orar mais uma vez. Eu estou com muita expectativa para o que o Senhor vai fazer hoje. Você que está na sua casa também, feche seus olhos. Chame sua família para assistir com você. Jesus, obrigado. Nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos o seu lugar que é seu, Jesus. Venha sobre essa casa, venha sobre essa igreja, venha sobre meus irmãos que estão em casa. Com espírito de sabedoria e revelação, nós queremos ir um pouquinho mais fundo hoje. Nós estamos aqui por você, Jesus. Nós não estamos aqui de maneira egoísta, nós não estamos aqui de maneira almática, de maneira pessoal. Nós estamos aqui de maneira corporativa no Senhor, de maneira comunitária no Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua aqui. Que não seja um ensinamento do homem, mas que seja uma rema do céu aqui agora, um pão fresco do céu. Deus, apesar de mim, que o Senhor fale com os meus irmãos aqui, que o Senhor fale com os meus irmãos em casa, que o Senhor abençoe cada um com fome. Receba onde você está aí mais fome. Deus, venha com mais fome nesse lugar. Nós oramos por um ambiente de fome nesse lugar. Eu quero fome, Jesus. Eu preciso de mais fome. Venha nos pastorear hoje à noite. Venha nos levar a um lugar novo hoje à noite. Meus irmãos, nós não temos pressa para entrar no sermão. A Bíblia fala em Hebreus 1 que por muito tempo Deus falou por meio dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó nos deixaram conselhos, nos deixaram tantos ensinamentos. Por muito tempo Deus também falou através dos profetas, os profetas que tinham a sua hermenêutica, tinham a sua escola, tinham o seu jeito de profetizar, tinham o seu jeito de construir todo o fundamento profético que veio desde Gênesis até Malaquias ali. Mas a palavra de Deus diz que por muito tempo Deus falou por meio dos profetas e patriarcas, mas hoje Deus fala por meio do Filho de Deus. Jesus, nós estamos aqui nos submetendo ao Senhor hoje à noite. Nós não nos submetemos a um profeta, nós nos submetemos a um Filho que é o Senhor. Nós não nos submetemos a um sermão, nós nos submetemos à palavra revelada que é o Senhor. Você foi crucificado no madeiro por mim, por cada um que está aqui, e é pelo Senhor que nós estamos aqui reunidos, Jesus. Então, toma o seu lugar. Você que está aí na sua casa, você também que está aqui, eu quero lembrar você que agora, eu falei hoje pela manhã, agora os nossos esboços estão disponíveis lá no Instagram da igreja. Então você pode ir lá, @igreja1sp, vai ter um link lá na descrição, na biografia, você clica no link e o esboço está lá, tá bom? Davi, você vai seguir o esboço? Não sei. Nós nos submetemos. O esboço, meus irmãos, é como uma pista de pouso. Está ali como um lugar inicial. Mas quando Deus quiser levantar o avião, Ele levanta, porque Ele é o piloto. Amém? Você está feliz ainda? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você está feliz ainda? Você ainda tem fome? Você que está na sua casa, pergunta aí. Eu quero incentivar você a pegar esse link, manda para um amigo seu. Eu tenho certeza que Jesus pode tocar o seu coração
Deixa Jesus chacoalhar o seu coração. Pega esse link e envia para um amigo. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre como nós devemos ser confirmados pela presença. Como nós devemos ser confirmados pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, eu quero que você... Eu sei que eu peço todo domingo, mas hoje em especial eu peço para que você ande a segunda milha comigo aqui. Eu quero que você pregue junto comigo hoje, pode ser? Esse é um lugar, meus irmãos, que eu quero ser bem vulnerável aqui. Eu tenho orado para chegar nesse lugar. Eu não estou aqui como quem chegou lá, eu estou aqui como quem quer chegar junto contigo. Então, eu quero pedir sua fonte hoje para que nós juntos cheguemos a um lugar no Senhor hoje à noite. Amém? Como vocês sabem, meus irmãos, nós estamos num novo tempo. Se você tem vindo há muito tempo aqui na igreja, você pode estar pensando assim, Davi, vocês estão falando de novo tempo, já tem uns 2 anos. Graças a Deus, né, meu irmão? Isso é bom. Graças a Deus, Deus tem sido bom com a nossa família, Deus tem sido bom com a nossa casa. Então sempre tem um novo e um renovo do Senhor. A palavra de Deus diz, Paulo vai nos falar na carta aos Romanos, que nós devemos andar em novidade de vida. E essa palavra novidade de vida, na verdade, ela significa o que o homem nunca viu. Então, meu irmão, se você está andando no que você já viu, você não está andando em novidade de vida. Vamos lá, alguém. Será que alguém pode ver algo novo hoje? Então, nós estamos num novo tempo, não porque eu e a Ana chegamos, não porque a Cris chegou. Isso não tem a ver com a gente, meus irmãos. Meus irmãos, isso não tem a ver com homens, isso não tem a ver com porções humanas, isso tem a ver com o tempo de Deus. Então assim como vocês, eu tenho orado para que eu me submeta ao tempo de Deus. Para que nós possamos juntos, como uma família, se submeter ao tempo de Deus. Em obediência, ser confirmado no tempo de Deus. Eu não venho como alguém que viu algo novo e quer dar para vocês. Davi, você chegou com algo novo, meus irmãos. De verdade, eu estou procurando algo novo junto com vocês. Eu vi lá do Rio, eu vi algo novo aqui. Eu larguei tudo para achar algo novo com vocês. Tá dando para entender meu coração aqui? Vocês estão aqui comigo? Então nós estamos num novo tempo. E eu não sei para você, mas para mim isso nunca foi tão real. As minhas orações têm sido, Deus, eu sei que o Senhor tem algo novo, mas eu não sei o que é. Porque a gente sabe que tem algo novo, mas sabe aquele novo que você já espera? Esse novo, meus irmãos, que está para chegar sobre nós, eu falei um pouquinho ontem no Vision, é um novo que a gente nunca viu. Eu gosto muito do versículo que fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. E nós usamos esse versículo de uma maneira incompleta muitas vezes, porque Paulo ali, ele termina, ele fala assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito que perscruta as profundezas de Deus, os segredos mais íntimos de Deus. Então a minha oração é que durante a palavra o Espírito possa passear aqui. O Espírito que perscruta as profundezas de Deus e tem os segredos de Deus, que Ele possa revelar a nós hoje os segredos de Deus. Mas, meus irmãos, como todo novo tempo, nós sabemos que algumas pessoas acabam ficando. Nós sabemos que em toda transição há poda, em toda transição há mudança ali, há mudanças e na virada do barco pessoas acabam caindo. E às vezes a gente fala isso de uma maneira muito assim, até legal, né? Deus vai enxugar.
Misericórdia, meus irmãos, o nosso desejo é que todos fiquem. O nosso desejo é que todos encontrem algo novo em Deus. Nosso desejo é que ninguém fique para trás. Então, o nosso desejo, o meu desejo, do Henrique, do Roca, do Joshua, das meninas, é que você não fique para trás. Amém? E eu acredito, meus irmãos, com tudo que eu sou, que a palavra de hoje, não o sermão de hoje, mas a palavra de hoje, vocês conseguem diferenciar? Não o sermão que eu montei, mas a palavra que o Senhor quer nos dizer hoje, ela é crucial para esse tempo. Ela é crucial para que a gente chegue a um lugar a longo prazo. Ela é crucial para que a gente não esmoreça. Ela é crucial para que a gente não desanime no processo. Vocês estão aqui comigo? Então eu quero falar um pouquinho sobre como nós devemos ser confirmados pelo Senhor. E eu quero começar falando como nem tudo é sobre um conteúdo. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, Deus tem algo novo, a gente começa a buscar novos conteúdos. A gente começa a buscar novos métodos. A gente começa a buscar novas lentes. A gente começa a buscar uma nova ótica, meus irmãos. Nem tudo é um conteúdo. Nós não podemos cair no erro desse século, no erro dessa geração, uma geração super conteudista, uma geração que tudo é sobre uma informação. E todos hoje têm uma informação muito fácil, todos hoje têm uma informação muito rápida. Você abre o Instagram, você abre, sei lá, o Twitter, você abre um site de notícias e você tem todas as notícias possíveis. Você pode saber o que está acontecendo no Japão, você pode saber o que está acontecendo na Índia, você sabe o que está acontecendo em tudo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu não estou reclamando disso. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar que as facilidades dos dias de hoje nos atrofiem na fé. Nós não podemos deixar que as facilidades dos dias atuais nos deixem mimados. Nós não podemos deixar que as facilidades dos dias atuais nos deixem preguiçosos espiritualmente. Davi, como assim que você está falando? Meus irmãos, antigamente, volta aí. Volta lá em Noé, volta em Noé. Como é que era na época de Noé? Não tinha micro-ondas, né? Noé não tinha micro-ondas. Então, os amigos lá de Noé, vamos pegar Enoque, né? Vocês gostam de Enoque. Enoque tinha lá o bezerrinho. Então ele tinha que caçar o bezerrinho. Ou rebanhar o bezerrinho. Ele tinha que cuidar do bezerrinho. Depois ele tinha que matar o bezerrinho. Depois ele tinha que tirar a pele do bezerrinho. Depois tinha que tirar o sangue do bezerrinho. Depois ele tinha que partir a carne do bezerrinho. Depois ele tinha que guardar a carne do bezerrinho de alguma maneira, se ele não conseguisse comer tudo. Depois ele tinha que achar lenha. E aí ele tinha que botar fogo na lenha. Arrumar um jeito, porque não tinha fósforo. Arrumar um jeito de botar fogo na lenha. E aí ele tinha que olhar para a lenha, olhar para o bezerrinho e falar, e a panela? E aí ele tinha que fazer uma panela. Fica com jejum, né, gente? Jejuei já, só de pensar. E ó que eu gosto, ó que eu chego junto. E aí pegou a panela, aí finalmente eu vou fazer o bezerrinho. E o tempero? Aí vai atrás do tempero. Aí colhe o tempero. E o sal? Não tem. Aí você pega um pouquinho de água salgada, espera secar, aí bota o sal. E aí depois de muito trabalho, ele tinha um ensopadinho lá. Mas como que nós somos hoje? Nós temos um bezerrinho ensopado a R$ 8,90 no mercado. E nós botamos no micro-ondas e em 2 minutos nós temos o bezerrinho. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Em 2 minutos nós economizamos uma vida. Que se de pregação foi 5 minutos, só para eu explicar o bezerrinho de Enoque já foi mais tempo do que o micro-ondas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Glória a Deus pelo micro-ondas. Glória a Deus pelas facilidades hoje em dia. Mas nós não podemos nos atrofiar. Sabe por quê? Porque nesse tempo aqui, Enoque andava com Deus, né? Vamos pegar Enoque de exemplo. Enoque, enquanto ele cuidava do bezerrinho, ele
se submetia ao processo. Ele tirava a pele do bezerrinho e ele estava com Deus. E ele tinha que pegar a lenha. Meu Deus, onde é que está a lenha? Me ajuda nessa lenha. Meu Deus, e sal. E aí, ele começa a ficar nervoso. Aí, tem que lembrar Deus, o Senhor é tranquilo, Senhor, calma, eu não posso ficar nervoso. E aí, até que era um outro Enoque quando o bezerro estava pronto. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas nós não. Então nós acabamos nos mimando, nós acabamos nos atrofiando. Eu dei um exemplo de bezerro, mas isso é tudo, meus irmãos. E aonde eu quero chegar? Nós não podemos ser conteudistas como esse mundo, nós não podemos ser voláteis como esse mundo, nós não podemos ser mimados como esse mundo, mas nós devemos nos submeter ao Senhor, nós devemos nos submeter ao processo do Senhor, nós devemos nos submeter ao novo do Senhor, porque o Senhor, meus irmãos, não é apenas o Deus do destino, não. O nosso Deus também é o Deus do caminho. E eu quero lembrar vocês, não precisa abrir João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu amo esse versículo, é um dos meus versículos preferidos, porque todos amam o fato de Jesus ser a verdade, todos amam o fato de Jesus ser a vida, mas parece que a gente não gosta do fato de Jesus ser o caminho. Porque Jesus sendo o caminho, eu preciso me submeter. E é muito legal como na segunda parte do versículo, Jesus, ele lembra o primeiro aspecto que ele fala lá: porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você ir até o Pai, você precisa se submeter a um Jesus que é o caminho. Vamos lá, alguém. Então, uma geração mimada, uma geração atrofiada, uma geração que só olha para o conteúdo e não olha para a jornada, é uma geração que se perde e não chega no Pai. Vamos lá, alguém. Eu creio que essa palavra vai dar descanso para alguns. Deus é um Deus de processos. Sabe de uma coisa? Uma vez eu estava no meu quarto de oração, eu estava orando. Sabe, eu sou uma pessoa ansiosa. Deus já me mudou, amém? Mas eu preciso renovar minha mente para entender. Eu sou uma pessoa bem menos ansiosa que eu era, mas bem mais ansiosa do que Deus me fez. Deu para entender? E eu entrava no meu carro de oração e falava assim: Deus, eu não aguento mais ser ruim. Você já fez essa oração? Eu não aguento mais ser ruim, Deus. Eu ouço a pregação todo domingo, eu leio a Bíblia, eu sou até pastor, e eu continuo ruim. Deus, porque, na moral, Deus, o Senhor é Deus. Por que o Senhor não me muda tudo de uma vez, assim, ó, tum? Você chega e me dá uma lista do que eu tenho que mudar. Mas, meus irmãos, o Senhor não é ansioso como nós. Meus irmãos, Deus está mais preocupado em ter a sua vida do que melhorar ela. Deus está preocupado em te chamar de meu, do que te chamar de bom. Quem está aqui comigo? Vamos lá, alguém. Deus não morreu para te fazer Deus, Deus te morreu para te fazer filho. E uma geração mimada e conteudista só quer ser Deus, mas não quer se submeter ao Deus verdadeiro. Uma geração mimada é uma geração que não é humilde. Sabe o que é humildade, meus irmãos? Humildade é reconhecer quem você é, na medida certa, no metrô certo. A gente prega isso aqui, mas eu quero te lembrar da humildade old school, da humildade que os nossos pais nos ensinaram. Humildade vem de humus, humildade vem de pó.
Humildade vem de terra, humildade vem de humanidade. Humildade é você reconhecer que você é ruim, Deus é bom. E que você não pode fazer nada sem Ele. Uma geração conteudista é uma geração que quer ter tudo para não precisar de Deus. Mas uma geração que se submete ao Senhor, uma geração que é confirmada pelo Senhor, é uma geração que fala assim: eu não sou Deus, mas o Senhor é. E eu me submeto ao Senhor, eu confio no Senhor. Vamos lá, alguém. Voltando ao meu quarto de oração aqui, eu falei: Deus, vamos lá, o Senhor é Deus. Por que o Senhor não me dá uma lista de tudo que eu tenho que mudar? E Deus não gostou, não. Deus não me deu essa lista. E eu comecei a pensar assim, eu entrei, sabe nos buracos de minhoca que você entra no seu quarto de oração? Que parece que, alguém me entende aqui, pelo amor de Deus? E eu comecei a pensar: Deus, eu vou ter 80 anos e eu vou entrar nesse quarto de oração aqui e eu vou fazer a mesma oração. E com 80 anos, Deus vai chegar e falar assim: Davi, você tem que mudar isso aqui. E eu pensando nisso, eu falei assim: Deus, tá bom, mas por que você não me fala 60 anos antes? Nós somos muito, muito ansiosos, meus irmãos. A gente precisa aprender um pouquinho mais que Deus é Pai. Sabe aqueles pais que olha o filho pintando e a pintura tá ruim? Não, vamos ser sinceros. Você que é pai aqui, quando seu filho faz uma pintura, não fica igual Picasso não, gente, fica feio. Mas você olha e fala assim: é a pintura mais linda do mundo. Quem já viu isso? Tem uns pais que chegam assim: Davi, olha o que meu filho fez na escolinha. Aí eu: que bonito, né? Legal. Aí ele: muito, onde é que ele aprendeu isso? Aí eu: não sei, menino. Negócio de doido, né? Dom de Deus. O menininho palitinho assim. Mas gente, esse é o coração de um pai. Vamos lá, alguém, vocês estão comigo? Nós precisamos descansar na jornada. Sabe uma coisa que a gente sempre fala, eu sempre falo isso para vocês. Vamos voltar aqui em João 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós começamos a alterar a ordem das coisas. Nós achamos que nós vivemos para melhorar e não melhoramos para viver. Nós achamos que nós somos alinhados, vivemos para ser alinhados e forjados. Nós não somos alinhados e forjados para viver. Então nós invertemos o papel, meus irmãos. Quem está aqui me entendendo? Meus irmãos, Deus nos forja para que você tenha a vida dele. Deus te forja para que você seja mais parecido com ele e você tenha mais relacionamento com ele. Então a forja de Deus te traz mais perto dele. É por isso que Deus nos forja, é por isso que Deus nos alinha, é por isso que Deus nos aperta para que você tenha mais vida, para que você tenha mais intimidade, para que você tenha mais acesso. Por quê? Porque o alinhamento serve à vida e não ao contrário. Mas às vezes a gente vive como se nós fôssemos alinhados, quer dizer, nós vivêssemos para ser alinhados, nós vivêssemos para ser melhorados, nós vivêssemos para sermos mais incríveis. E aí, meus irmãos, a gente sai de um negócio que chama igreja e entra num negócio que chama escola, entra num negócio que chama aperfeiçoamento humano, entra num negócio que chama, sei lá, treinamento. Meus irmãos, Deus não é um treinador, Deus é um pai. Deus não está aqui treinando você para que você seja o próximo Billy Graham. Deus está aqui te chamando para ser filho. Eu estou mostrando o outro lado da moeda, meus irmãos. É óbvio que Deus está te forjando para você ser o próximo Billy Graham, pelo amor de Deus, né? Vocês estão entendendo? Me ajuda a te ajudar. Óbvio que Deus vai te forjar, você vai ser a próxima Heidi Baker aí, próxima Rita Springer, você vai ser tudo que você quiser, que Deus quiser, né? Que você quer e Deus também, né? Aquelas coisas, se Deus quiser, eu serei tal coisa, aí pena que Deus não quer, né?
Tô brincando. Você tá em casa, tá feliz ainda? Que horror, né? Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para ficar perfeitinhos na linha. Nós estamos aqui para ficar perto de Deus. Meus irmãos, nós ainda somos uma família, amém? Nós não somos um time de futebol, onde o atacante que não faz gol é mandado embora. O segundo ponto que quero falar é, por que, Davi? Por que você está falando isso? Eu vou chegar na pregação. Eu estou falando isso porque se é pelo conteúdo, se é pela força do meu braço, se é para eu melhorar, se é para eu ser o cara mais tchuc-tchuc de São Paulo, não é eterno. Tchuc-tchuc. Não é eterno. Davi, como assim não é eterno? Eu quero te falar isso agora. Abre aí sua Bíblia em Hebreus 8, capítulo 10. Isso aqui é um apontamento futuro, amém? E fala o seguinte, ó, porque Hebreus 8, 10 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Então nós teremos a mente do Senhor e o coração do Senhor, amém? Isso aqui é um apontamento para a glorificação, isso aqui é um apontamento para o aperfeiçoamento dos santos. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Se tu não souber a Bíblia, canta a música. E olha o que fala depois de falar de mente e coração, fala assim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então isso aqui está falando de pertencimento. Então isso aqui não está falando de treinamento, isso aqui está falando de pertencimento. Isso aqui não está falando apenas de aperfeiçoamento, aqui está falando sobre o porquê do aperfeiçoamento, que é o pertencimento. Amém? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós nos reunimos pelo conteúdo, então de Hebreus 8 e 10, beijinho, eu nunca mais te vejo, é isso que acontece? Porque às vezes a gente se relaciona como se fosse assim. Eu tenho o Henrique, eu amo o Henrique, por quê? Porque ele é cheio de revelação. E quando eu aprender tudo com o Henrique, eu mando ele embora. Porque eu não preciso dele. Eu amo a igreja, eu amo, por quê? Porque aqui tem pão fresco. E aí quando a gente não tem mais, você vai embora. Eu amo a minha família, mas eu não amo minha família porque é minha família. Eu amo minha família porque a adoração da minha família é boa, a pregação da minha família é boa. Então você não ama a família, você ama a pregação, você ama a adoração. Então quando você não precisa mais de alguém, você manda ele embora. E a gente volta para a geração efêmera desse século, que é o quê? Descarta. Uma hora te ama, outra hora te odeia. Uma hora gosta muito de você, te joga lá em cima, outra hora te crucifica, você não presta mais. Quem está aqui comigo, meus irmãos? Então, uma igreja, vamos falar nenhuma geração, uma igreja que se move pelo conteúdo, Davi, é revelação. Revelação, meus irmãos, vou te falar, é o contrário do conteúdo. Por quê? Porque, vamos lá, vamos falar de escatologia, porque está em alta, né? Está no top hit. Graças a Deus, é uma moda boa, gente, é uma moda legal. Tem moda que é boa. Aí você começa a ler os livros do Joel Richardson. Aí você explode a cabeça, blowing mind. Quando é que eu sei que é conteúdo? Quando o cara fica soberbo e altivo. Quando é que eu sei que é revelação? Quando ele fica humilde. Por quê? Porque o conteúdo da revelação leva para caminho oposto. Quando é conteúdo, você se ensoberbece e cai nesse século. Quando é revelação, você fica mais humilde, você fica mais humano, você fica mais quebrantado, você fica mais compassivo. A revelação, meus irmãos, muitas vezes, ela mais te quebra do que te equipa, tá? Porque você é chacoalhado pela realidade do céu e você fala assim, meu Deus. Vocês estão aqui comigo ainda?
Então, uma geração que se encontra e é conteudista e se encontra ao redor de produtos, não é uma geração eterna, é uma geração efêmera. Ah, mas você está falando do TikTok ou do sermão de domingo? Depende do jeito que você vê. Porque você pode ver a pregação de domingo como uma boca do céu para você, onde você recebe revelação, onde você é instruído, você é exortado, você é edificado, você alimenta a sua família, ou você pode ver como um conteúdo para você ficar cada vez mais crente e cada vez mais um crente altivo. Então depende muito do seu coração. Quem está aqui comigo ainda? Vocês gostam que eu faça assim, né? Alguém me falou, Davi, você faz assim, né? Eu falei, sei lá, eu só vou falando. Os tiques vão acontecendo, gente. Olha o cabelo. Vocês estão comigo, gente? Então, se é pelo conteúdo, não é eterno. Eu vou falar da eternidade. Gente, tem uma coisa. Tem algum psicólogo aqui? Pedagogo? Não? Estudante? Então pode ser também. A Isa. Tem uma síndrome que chama síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviram falar dessa síndrome? Quem já ouviu falar dessa síndrome de Dunning-Kruger? A Isa já ouviu, viu? Psicologia. A síndrome de Dunning-Kruger é o seguinte, gente. Não é difícil não, o nome é difícil. A síndrome é o seguinte. Isso é uma análise de comportamento, tá, gente? Isso é ciência, né? Tá tudo bem. Quanto menos você sabe de um assunto, mais você acha que sabe. É igual esse povo que virou especialista em vacina do nada, vocês perceberam? Epidemiologista, todos os brasileiros viraram do nada. Por quê? Porque ele era um pouquinho sobre o assunto. Isso chama síndrome de Dunning-Kruger. Você sabe um pouco, quanto menos sabe do assunto, mais você acha que domina o assunto. Por quê? Porque você se apega ao que você sabe. Mas quando você entra nas profundezas da revelação de Deus, você fala assim, meu Deus, tem um oceano. Eu tenho um copinho de 200 ml, tem um oceano para ver. Então eu olho para o meu copinho de 200 ml, eu olho para o meu irmão que tem 100 ml, eu falo assim, temos pouco junto. Então vamos para o oceano junto. Quem está aqui comigo? Gente, as pessoas que comparam, elas são pobre de mente. E eu quero falar um pouquinho disso, a diferença de 3 tipos de mentalidade. Você que está aí acompanhando o esboço, até agora eu estou legal nele. São dois, na verdade nós temos a mentalidade pobre, e quando eu digo a mentalidade pobre eu não digo de dinheiro, porque tem gente que tem poucos recursos financeiros, mas tem uma mente de rei. E tem gente que tem recursos igual a um rei e tem uma mente pobre. Então não estou falando de dinheiro aqui, não estou falando muito de classe, né? Na verdade isso é até um estudo, mas deixa para depois. Dennis Silk fala no livro dele, Cultura de Honra, ele traz um artigo científico sobre isso, mas deixa isso para depois você compra o livro e vê. Então nós temos a mentalidade de pobre. Eu digo isso não de dinheiro, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu digo isso de mentalidade, de miséria, de escassez. E qual que é? Vamos ler aí a tabelinha, você que está acompanhando. Sempre se vitimiza, acha que as pessoas precisam sempre supri-la, se não recebe nada, fica reclamando que ninguém a ajuda. Esse é um tipo de mentalidade vitimista. E nós, muitas vezes, como igreja, acabamos indo para um outro oposto, que é tão ruim quanto. Que é uma mentalidade que até emerge, é uma realidade que sai desse lugar de vítima, mas entra no lugar que é vilão. Que é a seguinte, está sempre pronta a trabalhar, sempre pensando nos lucros, com medo de voltar ao estado de pobreza. Está sempre fazendo conta se vale a pena ou não. Vamos lá, gente, fica aqui comigo ainda. Então, aí ficam 2 polos, um brigando com o outro. O que tem e não quer deixar de ter, e o que não tem quer que você dê. Sendo que Deus não quer que você fique nem de um lado nem do outro da moeda. Deus quer que você ceda essas brigas humanas e você entre no lugar de prosperidade. E prosperidade não tem a ver com quanto você tem no bolso, tem a ver com a sua mentalidade na eternidade. Vocês estão comigo, gente? Que é vida
a vida, mente próspera, vive a vida de maneira coesa e segura do lugar que se encontra, não olha para as pessoas como um possível capital. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós sabemos que nós não podemos nos vitimizar, nós saímos de uma realidade, de uma série de realeza aqui, e nós falamos muito sobre isso, nós temos protagonistas e não ficar se definhando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta de mim, e entrarmos em um lugar de protagonismo e avançarmos e conseguirmos as nossas coisas, o reino dos céus é ganhado no esforço, nós pregamos tudo isso. Mas, meus irmãos, nós não podemos viver como quem pode perder-se a qualquer momento. Aí você começa, aí você lê, você faz a leitura de um mês da Bíblia. Aí você fala assim, ufa, agora eu tenho conteúdo. Aí você pega outra coisa, comprei um iPad, tenho outro conteúdo. Aí você vai pegando, tem até uma namorada. E você tem um monte de coisa. E você se apega aos seus conteúdos, você se apega ao que você tem. E nunca ao que Deus é. Vamos lá alguém, né? Eu não posso perder vocês nesse ponto da pregação. Nós devemos nos apegar, nós devemos dar um passinho além, gente. Sabe por quê? Porque a gente não era nada, amém? Você era ruim, não era ruim? Aí você começou a estudar um pouquinho e achou que é bom. Você estudou um pouquinho, gente. Você ficou 2 anos com canto, você não virou profeta, assim. Não é assim que as coisas funcionam. Tem um oceano ainda, gente. Vamos lá, alguém? Tem um oceano ainda. Então pega, faz igual o Paulo, sabe? Filipenses, Paulo fala assim, eu, quanto à lei, hebreu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Circuncidado. Mas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então, eu até emergi, Deus até me tirou desse lugar de vítima, me colocou num lugar legal. Eu tenho minhas coisinhas aqui, mas, quer saber? Pode ficar, eu estou procurando algo superior. Eu estou procurando uma pátria superior. Eu estou procurando algo eterno. Vamos lá, alguém, vocês estão me entendendo? E agora eu vou entrar na pregação. Estou brincando, gente, tá legal até aqui, né? Então falamos que nem tudo é pelo conteúdo, e se é pelo conteúdo, não é eterno. Por quê? Porque quando chegar em Hebreus 8, a gente não fica mais junto. Se você me ama pelo que eu posso te dar, uma hora eu não vou poder te dar nada, e você não vai mais me amar, e vice-versa. Meus irmãos, eu não estou fazendo aqui uma apologia a relacionamentos sem intenção, amém? Você precisa ser intencional no seu relacionamento, porque relacionamento saudável é troca. Então nós trocamos amor, nós trocamos ajuda, nós trocamos oração, nós trocamos comunhão, porção, vida. Isso é relacionamento, amém? De Deus, que é comunhão. Mas agora, relacionamento é intencional, mas relacionamento tem uma intenção. Porque se o relacionamento tem 2 intenções, ele é do maligno. Posso falar uma coisa? A Bíblia nunca falou de Deus com segundas intenções, mas já Satanás tem várias segundas intenções. Então, se você se relaciona com segundas intenções, você parece mais com Satanás do que com Deus. Em outras palavras, se eu gosto do Roca, oi Roca, eu te amo tanto, mas não amo ele, eu quero o que ele pode dar para mim. Então eu sou Satanás na vida do Roca. Isso é a serpente, cara. Eva, tu já pensou comer esse fruto? Acho que tu vai se dar bem. Ele estava com outra intenção. Então eu não estou indo contra relacionamentos intencionais, eu estou indo contra relacionamentos com segundas intenções. Quando você fala que ama o seu irmão, que você é família com ele, mas na verdade você só quer o pão dele. Você só quer o que ele pode te dar. Quem está aqui comigo? E há uma maneira de nós não andarmos assim, é sobre isso que eu quero entrar agora. E eu quero falar a diferença de autoridade para propriedade. Porque essa igreja aqui, que só porque emergiu um pouquinho acha que está abafando, ela se garante na sua propriedade, sendo que Deus vem no contra, e Deus ele faz tudo mediante a autoridade. Quem está aqui comigo? Eu quero ler com vocês João 5, versículo 19, diz assim, e depois Mateus 7, 28. João 5, 19 diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai.
Porque Jesus estava em submissão ao Pai, ele só fazia o que viu o Pai fazer, né? Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Vamos pegar um outro texto que não é sobre esse, é um outro contexto, mas é muito sobre o ministério de Jesus aqui, é um padrão no ministério de Jesus, que diz assim, ó: quando Jesus, Mateus 7:28, acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Meus irmãos, eu quero te lembrar aqui que na época de Jesus, os escribas, eles faziam o que eles deviam fazer, que era decorar a lei, escrever a lei, replicá-la, ter propriedade para falar dela. Então o que eles falavam eram palavras verdadeiras. Quando eles falavam assim, não, Levítico 6, versículo 13, diz que o fogo arderá sobre o altar aqui, né, no sacerdócio de Israel ali, né? Era verdade essa palavra, não era? Estava escrito em Levítico, não estava? Só que Jesus, ele não fazia apenas o que era verdadeiro, mas ele fazia o que estava em concordância. Porque Jesus não fazia apenas o que o padrão mandava fazer, mas ele fazia o que o Pai estava fazendo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nem tudo que você sabe fazer, você deve fazer. Davi, eu sei fazer uma Ferrari, mas você viu Deus fazer uma Ferrari? Davi, eu sei pregar melhor do que meu líder de 242, mas você viu Deus pregando? Davi, eu sei tocar mais do que o Gui, mas você viu isso em Deus? Primeiro ponto da autoridade é: você viu isso em Deus? Ou você está querendo fazer porque você sabe? Vamos lá, meus irmãos, você faz o que você faz, aplica na sua vida. Isso não é escola de ministério, não. Aplique isso na sua vida. Você que é dentista, você que é economista, você que é médico, você que é estudante, você faz isso porque você sabe ou porque você viu Deus fazer? Porque senão você vai ter uma vida toda mediante propriedade na força do seu braço. Uma hora você vai cansar, você vai ficar ferido, você vai ficar arrebentado e você vai parar. Meus irmãos, isso é um padrão muito satânico na igreja, que é o que? Nós vemos pessoas boas, nós vemos pessoas com propriedade, nós vemos pessoas que sabe a Bíblia, sabe fazer adoração, sabe pregar, sabe não sei o que, mas estão o que? Estão destruídos, estão feridos, estão fora da igreja. Você já viu isso? Por quê? Porque se basearam na propriedade e não em autoridade, e não foram confirmados pelo Senhor. Meus irmãos, uma pessoa que se move pelo conteúdo, o que a gente falou aqui da mente que se envolve no conteúdo, quando você frustra alguém, você joga isso tudo fora e você se fere. Você vai falar assim: meu Deus, o Henrique falou que eu sou ruim, eu fiz tudo isso pelo Henrique, ele me mandou embora. Eu vou embora então, que já que ele falou que eu sou ruim mesmo, eu vou embora. Uma vida baseada no conteúdo. Quem está aqui comigo, gente? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você está entendendo? Fala assim para o outro agora: é mistério. Isso, você que está na sua casa também. Não confunda propriedade com autoridade. Meus irmãos, toda vez que eu estou falando disso, eu me lembro de uma história de Saul e Davi. Meus irmãos, a gente já tentou levantar pessoas mediante propriedade, deu errado. Então o povo pediu rei. Deus, eu quero um rei, porque os outros têm rei, a gente precisa ter rei. Mas eu sou o rei de vocês. Não, mas a gente quer um igual a eles. Porque foi mais ou menos assim, né? A treta lá. Então, vamos ter um rei então. Então vamos escolher o maior, o mais legal, o que tem mais propriedade, o mais da hora. E escolhemos Saul, né? Ungido mediante uma estrutura que o homem faz.
Né? Eu não vou pregar isso não, gente, só para você entender. E deu errado. Agora nós vemos um outro menino chamado Davi, que não era o maior, era o menor. Ele era tão improvável, gente, que nem o pai dele acreditava nele. Samuel chegou, Jessé, tem mais um? Não, não tem não. Tem. Não, até tem um, mas não é ele não. É ele. Samuel, não é ele, Samuel. Não é possível. Você ouviu errado. Você ouviu de Deus errado, Samuel. Ele está pastoreando lá, ele está, sei lá. Mas esse menino, ele não é ungido com a estrutura que o homem faz, ele é ungido com a estrutura que Deus faz. Amém? É a diferença do vaso e do chifre. Amém? Depois eu prego isso no outro dia, bem legal. Mas vocês estão aqui comigo, né? Sabe por quê, meus irmãos? Quando alguém se levanta mediante a autoridade, ele faz uma parada diferente. Eu quero falar isso. Não vou dar spoiler, não. Certa vez chegou Golias lá, né? O que aconteceu? Todo mundo tentou matar Golias, ninguém conseguia, né? Ele zombava, ele escarnecia e ele ficava lá. Israel sabia tudo de Golias. Israel sabia quantos metros Golias tinha, quantas marcas ele tinha, quantas guerras ele tinha ganhado, quantos não sei o que, sabia tudo de Golias. E aí eles chegaram para Davi e falou assim, eu vou contra esse homem aí. E aí tentaram botar a estrutura de Saul em Davi. Vocês lembram dessa história, né? Tentaram botar, Davi falou assim, gente, eu nem entro nisso aí. Consigo nem levar. Deixa eu aqui com a minha estrutura mesmo, deixa aqui com as minhas vestes mesmo, que eu vou ganhar ele com as minhas vestes. Por quê? Porque Davi viu, isso só a autoridade dá. Davi viu a única coisa que ele precisava ver. Davi vira e fala assim, quem é esse incircunciso que está afrontando Deus de Israel? Enquanto eles viam as marcas, quantas vitórias, não sei o que, o tamanho da espada, não sei o que, Davi viu a única coisa que importava. Ele tem isso tudo, mas ele é incircunciso. Ele tem esses conteúdos tudo, mas ele não está fechado com Deus não. Vamos lá, alguém. Sabe por quê, meus irmãos? Uma vida baseada em propriedade te cega para o que importa. Uma vida baseada em conteúdo te cega para o que importa. Então esse menino, que de fato não podia, era impossível, era improvável, ele vence as batalhas. Sabe por que você fica dando murro em ponta de faca? Porque você está na força do seu braço. Você ganhar suas batalhas com as suas propriedades, meus irmãos. Eu estou fazendo aqui apologia que você não estude, que você não faça acontecer. Não, faz. E se esmere, faça tudo que você tem que fazer. Mas, meus irmãos, não esqueça o que importa. Precisamos fazer distinção, meus irmãos, entre conteúdo e revelação. Amém? Porque revelação é o que me leva a ser confirmado. É por isso que esse homem é salmista. Ele escreveu a palavra. Amém? E eu quero falar sobre sermos confirmados, para a gente terminar e ir para casa. Tá legal até aqui, gente? Falei muita coisa, não falei? Falei de 3 pontos. Falei, vamos recapitular. Você que está anotando aí. Não somente um conteúdo. Se é pelo conteúdo, não é eterno. E depois a gente falou sobre a diferença de autoridade e propriedade. E agora eu vou falar sobre, de fato, sermos confirmados pelo Senhor. Porque é isso que vai nos levar a uma vida de autoridade. É isso que vai nos levar a uma vida eterna. É isso que vai nos levar a uma vida de humildade. Então nós falamos sobre autoridade e falamos em Jesus, uma opinião do alto que Deus faz, a opinião de Deus, trazer a opinião de Deus até nós. Ser cirúrgico nas opiniões, ser cirúrgico nas suas ações. Mas, meus irmãos, eu quero falar agora sobre o outro lado dessa moeda aqui, que é a confirmação de Deus. Porque homens de autoridade são confirmados. Eu quero te lembrar o que acontece lá em Atos 8.
que acontece em Atos 8? Filipe, ele vai até Samaria, há um avivamento em Samaria. As pessoas recebem a mensagem de Deus, as pessoas recebem o Evangelho. E aí quando Pedro, os apóstolos, eles ouvem falar disso, eles vão até aquela cidade para que eles sejam confirmados. Amém? Porque o mesmo Deus que nos enche é o Deus que nos confirma. O Deus que nos transborda é o Deus que nos sela. O Deus que nos chacoalha é o Deus que nos guarda, meus irmãos. Vocês estão comigo? E é sobre esse guardar, esse confirmar que eu quero falar. Eu quero ler primeiro com vocês João 1,15. Isso aqui é de João Batista vendo o ministério de Jesus. Ele fala assim: João testificou dele e clamou dizendo, João 1,15: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então isso aqui é João Batista testificando, João Batista apontando. Meus irmãos, em outras palavras, tudo que eu farei para vocês, João virou para os seus discípulos: tudo o que eu farei para vocês é esse homem. Este é aquele que eu falei. E depois lá em Atos 2, versículo 12 até o 17, diz assim: e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estes estão cheios de mosto, que é o vinho novo, né? Isso aqui, meus irmãos, eu quero lembrar vocês que é o contexto lá de Pentecostes. O Espírito é derramado, né? Então as pessoas começam a se entender na sua língua natal. E as pessoas que estão olhando de longe falam: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então lá em João 1,15 nós vemos o padrão: este é aquele. E aqui nós vemos o padrão de Pedro: isto é aquilo. E esse padrão, meus irmãos, ele se repete em toda a Escritura, a Escritura, porque isso é o que faz o cânon. Porque a Escritura, ela confirma ela mesma, a Escritura testifica dela mesma. Então os 66 livros, eles se apontam. Porque o que não aponta não é cânon. Quem está aqui comigo? Ah, Davi, mas no apócrifo tal tem até umas palavras legais, que é verdade. Mas não é cânon. Porque não basta ser verdadeiro, tem que estar confirmado. Não basta ser verdadeiro, tem que ser a verdade. Quem está aqui comigo? Então eu quero falar um pouquinho de confirmação, porque se isso não fosse importante, a Bíblia não se confirmava toda hora. Sabe, meus irmãos, eu quero ser prático agora, para que a gente ore. Eu quero ter um tempo de oração com vocês, para que a gente ore com entendimento. Eu sei, gente, graças a Deus, Deus é bondoso conosco, isso é graça de Deus. Nós temos muita revelação. Nós somos uma igreja que o espírito de revelação passeia em nosso meio. Nós somos gratos por isso, meus irmãos. Nós sabemos que vocês, nos seus quartos de oração, vocês recebem muita revelação do Senhor. Vocês são cheios do oráculo de Deus. Isso é graça de Deus, isso é porção nossa. Mas, meus irmãos, com todo o amor, se a revelação que nós recebemos do secreto não é confirmada por Deus e não é confirmada pela nossa comunhão, você precisa guardar ela com zelo ainda. Nós trazemos a público o que é confirmado. O que não é, nós guardamos. Vou dar um exemplo. Davi, eu estava no meu quarto de oração e eu ouvi de Deus que eu sou para eu pregar aqui. Deus falou comigo, eu me vi em sonho que eu estava pregando na igreja One, as pessoas estavam caindo no espírito.
Negócio de doido. Eu, que legal, é? É, Davi. Até você caiu. Que legal. Tô feliz, eu sou de Deus também, gente. Só vocês são de Deus. Eu também sou. Mas como nós trazemos essa, entre aspas, revelação, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Um exemplo. Há uma realidade de proclamação, uma realidade de confirmação, há uma realidade palpável para a vida da igreja, sujeitando isso à confirmação, sujeitando isso à opinião pública, sujeitando isso à opinião dos homens de Deus, porque senão nós estocamos pão, e quem estoca pão... Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, pão combina com mesa, não combina com cofre, não. Quando Deus te dá um pão, você tem que botar ele na mesa. Davi, todo pão? Não, tem pão que é maná e você esconde, porque eu tenho o meu relacionamento com Deus, nem tudo que Deus me fala eu te falo, né? Tem coisa que é tete a tete, né? Todo relacionamento é assim, tem coisa que eu e Ana conversa que você não sabe. Ah, Davi, você não anda na luz? Ando. Isso não é falta de luz, isso é só senso, entendimento de mesa, entendimento de lugar. Mas agora, meus irmãos, se o seu relacionamento com Deus só você vê, se o seu pão diário com o Senhor só você vê, então você não é sacerdote, meus irmãos. Com o princípio de sacerdócio é você trazer pão para a mesa, você partir o pão. Quem está aqui comigo? E normalmente, meus irmãos, as pessoas que juntam pão só para si, elas começam a se entorpecer, elas começam a se ensoberbecer, e elas acham que só ela tem pão, porque o pão é dela, o pão não é nosso. Então está faltando a oração de Jesus, né? Do Sermão do Monte: Pai nosso, o pão nosso, as nossas ofensas, quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair, livra-nos do mal. Meus irmãos, a oração que Jesus nos ensinou é uma oração plural. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Então nós devemos entrar no nosso lugar secreto. Nós vamos ter uma série em breve sobre alguns pontos do nosso DNA. Nós vamos falar sobre o lugar secreto. Mas, meus irmãos, nós precisamos trazer e deixar a luz forjar a nossa revelação. Sabe por quê, meus irmãos? Eu preciso te lembrar que opinião no Novo Testamento é doxa, não é verdade? E doxa é a opinião de Deus, o que Deus pensa sobre as coisas. Então, se você não abre a sua boca e você diz o que Deus pensa sobre as coisas, você está guardando glória para si. Você tem medo que as pessoas pensam. Isso, além de egoísmo, é um coração frouxo. Vocês estão comigo, gente? Eu não digo só para ministério, não, eu digo para tudo. Deus te deu uma empresa, sujeite ela ao seu irmão. Pergunta para o seu irmão o que ele acha disso. Ele fala assim: cara, isso é de Deus, hein? Você falou aqui, ó, deu até um negócio aqui, ó. Isso é de Deus. Vamos pedir oração ali. Para pessoas confiáveis, meus irmãos. Não é para você abrir seus sonhos para qualquer pessoa também. Mas vamos deixar que a comunhão comece a confirmar os nossos sonhos. Vamos deixar que a comunidade comece a confirmar a nossa revelação, comece a confirmar o que Deus tem nos dado. E quando a gente começa a ver, meus irmãos, não tem mais o pão do fulano, o pão do ciclano, o pão do beltrano, é o nosso pão. São os nossos sonhos, são as nossas confirmações. Então não tem mais a empresa do Eric, não é a nossa, mas eu trabalhei lá. O que ele te deu? Sei lá, não sei nem se ele vai me dar nada não, mas eu trabalhei, estou ajudando ele, porque ele ficando feliz, eu estou feliz, a empresa é nossa. Estão entendendo? Porque isso é uma família, meus irmãos. Então, falamos sobre não somente um conteúdo, porque se é só um conteúdo não é eterno. Nós falamos sobre uma vida de autoridade, não apenas de propriedade. E quando nós andamos em autoridade, nós somos confirmados na mesa.
nós somos confirmados na congregação, nós somos confirmados na comunidade de fé. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que nós orássemos agora. Eu queria que você botasse para fora. Pode vir, Henrique. Eu queria que vocês... vocês não, você que está na sua casa também. Eu queria que nós começássemos a dar nome aos nossos sonhos, a dar nome às nossas opiniões. Deus, eu tenho pensado isso, eu tenho guardado isso comigo. Meus irmãos, Deus não nos chamou para ser uma represa parada, não. Deus nos chamou para ser um rio. Vamos parar sabe, vamos desentulhar os nossos poços, vamos deixar ele transbordar, vamos deixar que ele respingue dos nossos irmãos, que eles saibam o que nós pensamos. Se você está triste com alguém, deixa que a pessoa saiba. Se você está feliz com alguém, também deixa que a pessoa saiba. Se você tem uma opinião sobre alguém, deixa que a pessoa saiba. Se você tem um sonho de uma empresa, deixa que alguém saiba. Se você sonha com os órfãos, deixa que alguém saiba. Se você sonha com, em se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, deixe que alguém saiba. Quem sabe alguém pode te ajudar aí com a palavra de sabedoria. Se você tem um sonho, de passar no vestibular, coloque para fora. Quem sabe aí você até consegue uma bolsa. Porque, meus irmãos, Deus não nos chamou apenas para ficar guardando conteúdo dentro de nós, não. Deus nos chamou para uma vida de humildade, onde nós nos submetemos ao Senhor. Então, nós saímos de um lugar onde apenas temos revelação, entre aspas, porque não é para mim revelação. E nós começamos a entrar em um lugar de confirmação. Nós saímos de um lugar apenas que nós sabemos as coisas, e nós começamos em um lugar onde nós vivemos as coisas. Sabe, é muito fácil ver uma vida que não é confirmada quando a pessoa sabe muito e vive pouco. É muito fácil ver quando a pessoa não é sujeita ao que Deus está fazendo, sujeita à comunidade, sujeita à vida de Deus, sujeita ao Espírito de Deus, quando ela sabe muito e vive pouco. Ela sabe os oráculos de Deus, mas ela não consegue ver nenhum básico. Ela sabe da 7ª trombeta, mas ela não consegue pagar nenhum imposto dela. Uma vida desequilibrada, meus irmãos, é uma vida que não é confirmada pelo próximo, não é confirmada pelos seus líderes, não é confirmada por Deus. Quem está aqui comigo? Então eu queria que nós orássemos agora, para que Deus venha sobre nós e nos confirme, para que Deus venha sobre nós e nos arrume, para que Deus venha sobre nós e nos equilibre nele. Que nós possamos sair daqui mais equilibrados, que nós possamos sair daqui com mais realidade de vida, que nós possamos sair daqui sem o campo das ideias apenas, mas com vida prática no Senhor. Davi, eu até hoje, eu até entendi isso aqui, mas por eu não sujeitar os meus irmãos, eu não obtive ajuda e eu não sei viver isso. Meu irmão, hoje é o dia de você sair daqui conseguindo. Até quando você vai chorar que você sabe e não vive? Vamos lá, alguém. Hoje é o dia, meu irmão. Eu não sei você, mas eu quero sair daqui. Você que está na sua casa, ore no seu lugar. Eu não sei você, mas eu quero sair daqui como quem vive o que prega, como quem vive o que sabe, como quem apenas não tem um conteúdo, mas tem uma vida prática do que sabe. Uma vida que não é atrofiada no Senhor, uma vida que se submete aos processos. Deus, eu até não sei fazer as coisas, mas eu submeto ao Senhor. Eu submeto ao processo, você é o caminho. Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Eu entrego a vida dos meus irmãos que estão em casa, a vida dos meus irmãos que estão aqui nas suas mãos. Deus, que o Senhor venha com o seu Espírito Santo nos confirmar. Espírito de Deus, fale com cada um aqui nesse lugar. Fale, Deus, aonde cada um sabe aqui a área que precisa arrumar, cada um sabe a área que precisa ser um pouco mais humilde, cada um sabe a área que precisa submeter um pouquinho mais aos seus processos. Deus, nós não nos apegamos aos métodos, nós nos apegamos ao Senhor. Nós não nos apegamos ao que sabemos, nós nos apegamos ao que o Senhor sabe.
Nós não nos apegamos, Deus, como Saul se apegou à armadura humana, mas nós nos apegamos como Davi, nós nos apegamos ao seu óleo, nós nos apegamos à sua unção. Unção de Deus caminhe sobre nós. Meu irmão, quero te lembrar que a unção de Deus, ela quebra o jugo. Deus quebre jugos aqui. Deus, nós declaramos o seu óleo derramado aqui nesse lugar, o óleo que quebra todo jugo. Deus, assim como o Senhor curou o irmão da mão mirrada, Deus, que o Senhor cure mãos mirradas aqui. Que toda atrofia seja curada agora em nome de Jesus, toda atrofia espiritual seja curada agora em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para dar frutos, o Senhor nos chamou para ter vida em abundância, e nós teremos, Jesus, porque nós confiamos na sua palavra. Deus, que toda soberba institucional caia por terra agora em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Eu não posso ter fome por você, eu não posso clamar por você. Se você não tem fome, se você não tem fome de ser mudado, se você não tem fome de ser chacoalhado, se você não tem fome de ser confirmado, vamos lá, meus irmãos. Hoje é a noite que o Senhor vai nos mudar. Talvez você tenha vindo aqui há muito tempo e falando assim: Davi, eu não consigo mudar tal coisa. Meu irmão, hoje é o dia de você mudar essa coisa. Vida de Deus caia sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos lá, vamos lá. Você que está na sua casa, você que está com uma enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Chegou a hora. Não espere mais, não espere mais. Entregue, se entregue por completo. Se derrame por completo. Se derrame por completo. Que todo jugo de escravidão caia por terra em nome de Jesus. Que toda disputa caia por terra, que toda ferida caia por terra. Seja livre em nome de Jesus. Vamos lá, liberdade, a unção quebra o jugo. Venha nos confirmar, venha nos confirmar. Espírito de Deus, caia sobre nós aqui. Caia sobre nós. Vamos lá. Foque em Jesus. Eu ainda tenho fome. Foque no que Jesus está fazendo. Eu ainda tenho lenha. Comece a liberar um som aí no seu lugar. Comece a liberar palavras agora no seu lugar.
alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Vamos perseverar, meus irmãos, vamos perseverar. Eu creio que o Senhor tá tocando algumas pessoas aqui. Deus quer confirmar sonhos aqui. Deus quer confirmar sonhos aqui. Humildade, Jesus, humildade. Nos faça humilde como o Senhor é. Humilde como o Senhor é. Novo tempo, novo tempo. Foi subindo como um renovo do Senhor, do Senhor. Uma coisa nova Deus está fazendo. Caminho no deserto, caminho no deserto, caminho no deserto. Eu seguirei até o fim, como a corça que anseia por águas, como a corça, como a corça. Sura
cereal, eu vejo muitas pessoas recebendo pão no secreto, recebendo alimento no secreto. E Deus abrindo, Deus escancarando o secreto de alguns aqui. É tempo de exposição, é tempo de exposição. Deus venha nos expor, venha nos expor. Novo tempo. Nós não temos medo da sua luz. Abertos ao que o Senhor está fazendo. Alguns aqui para fora. Deus está empurrando uns para fora. Saia da caverna, profeta. Há muitos que não se curvaram diante de Baal ainda. Vamos lá, alguém. Quem tem fome, receba algo novo.
das uvas. Ouço o som da chuva e sinto o cheiro das uvas. Ouço o som da chuva e sinto o cheiro das uvas. Ouço o som da chuva e sinto o cheiro das uvas. Você que está na sua casa, não apenas assista, receba algo novo do Senhor. Deus está fazendo algo precioso. Meus irmãos, nós não queremos atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Nós vamos liberar você. Eu quero abençoar a sua semana, eu quero abençoar sua casa, sua família. Lembrando que domingo que vem nós estaremos aqui às 10 da manhã e às 6 da tarde novamente. Eu oro, Deus, que essa palavra, que o Senhor encontre no nosso coração um solo fértil, um bom solo, um bom coração, para que dê frutos a 100 por 1, Jesus. Que a sua graça seja sobre nós, que o seu amor seja sobre nós, que a comunhão do seu Espírito seja sobre nós hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos, nós amamos vocês. Se está sendo tocado pelo Senhor, nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui sendo tocados pelo Senhor. Você que está na sua casa, nós amamos vocês. Nos acompanhem pelo Instagram, Igreja One SP. Nos vemos semana que vem. Amamos vocês.